Boa noite. Somos o grupo 4 de Gestão de Sistemas Operacionais e hoje vamos falar sobre Microsoft, serviços e servidores. Antes de falarmos sobre a Microsoft, precisamos conhecer um pouco de sua história. A Microsoft foi fundada por Bill Gates e Paul Allen em 1975 nos Estados Unidos. O primeiro produto desenvolvido pela empresa foi a versão do interpretador BASIC para computador Altair 8800 da MITS. Em 1976 é lançado o Microsoft Fortran para computadores baseados em CP/M. A Microsoft entrou no ramo de sistemas operacionais em 1980 com a sua própria versão do Unix, chamada Xenix. Depois que as negociações da IBM com a Digital Earth falharam, a empresa contratou a Microsoft em novembro de 1980 para desenvolvimento de uma versão do CP/M-OS, que seria usado no computador pessoal que a IBM desenvolvia, conhecido como Chess. Segundo o mesmo autor, com o apoio da IBM, a Microsoft focou em um sistema operacional chamado MS-DOS, Microsoft Disk Operating System. Esse sistema tornaria a Microsoft em um domínio sólido no mercado de sistemas operacionais, bem à frente da Apple. Além disso, esse sistema teve origem no QDOS, Quick and Dirty Operation System, negociado com a City Computer System em 1980. O novo sistema operacional da época introduzia uma nova linguagem digital a partir de comandos específicos introduzidos ao digitar C++. Em comando, portanto, no começo da empresa agia como se todos soubessem desse código, sendo dificílima a compreensão pela maior parte da população. A nova forma de linguagem operacional foi introduzida em 1983, pensada para o usuário pela Apple, Lisa de Steve Jobs, e os dois inventores da Microsoft, com o tempo, copiaram a ideia. Após a mudança da linguagem operacional, com a nova interface gráfica da Apple Lisa de Steve Jobs, Bill Gates almejou aquele sistema operacional. Assim, em 1984, desenvolveu um sistema operacional em parceria com a IBM, o OS/2, e com isso a Microsoft lançou o Windows como uma extensão gráfica para o MS-DOS. Até hoje corre em boas miúdas que Bill Gates copiou a interface da Apple. Em seguida, após o decorrer de 2 anos, a Microsoft mudou sua sede para Redmond, ao norte de Seattle, no mesmo estado. Com o tempo, a empresa só cresceu em ações, tornando bilionários seus empregados. Agora que já sabemos um pouco sobre a sua história, vamos falar um pouco sobre os seus servidores. Começando com o Windows Server. É um grupo de sistemas operacionais de servidor lançado pela Microsoft. O Windows Server é uma plataforma para compilar uma infraestrutura de aplicativos, redes e serviços web conectados, do grupo de trabalho ao data center. A sua primeira edição foi lançada em 2003. No entanto, a primeira edição do servidor do Windows foi o Windows NT 3.1 Advanced Server. O Windows NT, abreviação de New Technology, é uma família de sistema operacional produzido pela Microsoft. A primeira versão foi lançada dia 27 de julho de 1993. Ele era um sistema operacional multi-arquitetura. Os sistemas operacionais da Windows NT foram projetados para usuários corporativos, servidores e workstations. A primeira edição do servidor Windows foi o Windows NT 3.1 Advanced Server, seguido pelo Windows NT 3.5 Server e o Windows NT 4.0 Server. O NTFS New Technology File System é um sistema de arquivos que surgiu com o lançamento do Windows NT. Foi desenvolvido quando a Microsoft decidiu criar o Windows NT como WinNT. Deveria ser um sistema operacional mais completo e confiável que o FAT, que não servia como sistema de arquivos por causa das suas limitações e falta de recursos. Um pouco mais para frente,
Em 17 de fevereiro de 2000, sendo o sucessor do Windows NT, a Microsoft criou o Windows Server 2000, que foi um sistema operacional preventivo, gráfico e de fácil aprendizagem, que foi desenvolvido para trabalhar com mais processadores de 32 bits. Ele era disponível em 4 versões: Profissional, Server, Advanced Server e Data Center Server. O Windows 2000 era um sistema altamente modular que consistia em 2 camadas, o modo usuário e o modo núcleo. O Windows Server 2003 foi a continuação do Windows 2000 Server. Foi lançado em 24 de abril de 2003. O Windows Server 2003 inclui modos de compatibilidade para permitir que aplicativos mais antigos fossem executados com maior estabilidade. O Windows Server 2003 trouxe compatibilidade aprimorada do Active Directory. Foram desenvolvidas 4 versões do Windows Server 2003. Todas elas tinham suporte para processadores 32 bits. Todas as versões, exceto a Web, tinham suporte para processadores 64. Já as versões Enterprise e Data Center tinham suporte a processadores Itanium. Já o Windows Server 2003 R2 foi o título de uma atualização complementar lançada pela Microsoft. Ela consistia em uma cópia do Windows Server 2003 SP1 e um CD e uma série de novos recursos que poderiam ser instalados de forma opcional. Depois de um tempo, o Windows Server 2008 foi criado para substituir o Windows Server 2003. Foi lançado dia 27 de fevereiro de 2008, possui 4 versões: o Windows Server 2008 Standard Edition, o Windows Server 2008 Enterprise Edition, o Windows Server 2008 Data Center Edition, o Windows Web Server 2008. E cada versão tem sua finalidade. O Windows Server 2008 Standard Edition, projetado para fornecer serviços e recursos para outros sistemas em uma rede, com um abundante conjunto de recursos e opções de configuração. Dá suporte a multiprocessamento simétrico até 4 GB de memória em sistema 32 bits e 32 GB em sistema 64 bits. Já o Enterprise Edition é uma versão que tem recursos estendidos para proporcionar maior estabilidade e disponibilidade e dar suporte a serviços adicionais. Também dá suporte a sistema 64 bits. Já o Windows Server 2008 Data Center Edition é a versão mais robusta dessas edições, com aperfeiçoamentos em vários recursos e com configurações de memória muito amplas e com requisitos mínimos. Já a versão web fornece serviços para implantação de sites e aplicativos. Essa versão só dá suporte a recursos relacionados. Já o Windows Server 2008 R2, versão que foi lançada dia 22 de outubro de 2009, se baseia no Windows NT 6.1, primeira versão exclusiva para sistema operacional 64 bits. Essa versão é uma atualização do Windows Server 2008. Existem 7 edições: Foundation, Standard, Enterprise, Data Center, Web, HPC Server e Tanium. Bom, boa noite. Eu vou começar falando sobre o Windows Server 2012, que foi lançado em 4 de setembro de 2012 para substituir o Windows Server 2008 R2. E a sua maior característica é o suporte à computação em nuvem. Ela possui 4 versões, que são a Data Center, a Standard, a Essential e a Foundation. A versão mais completa é a Data Center, que é ideal para ambientes híbridos, com armazenamento de arquivo em nuvem e que precisam de um servidor muito bem protegido. A Standard ela tem basicamente as mesmas funções da Data Center, porém é limitada a apenas 2 instâncias virtuais. O Essential ele é dedicado a ambientes menores de negócios, que têm interface mais simples e que não dão direito à virtualização. E a mais simples é a Foundation, que ela é bem econômica e ela tem um limite de 15 usuários. Uma característica dessa versão é a REFS, que foi desenvolvida para realizar maiores transferências com menor possibilidade de arquivos serem corrompidos.
O Windows Server 2016 ele foi desenvolvido simultaneamente com o Windows 10. E a sua primeira versão para desenvolvedor foi em 1º de outubro de 2014, que foi a versão Technical Preview 5 e a última versão beta disponibilizada para testes públicos. A versão final foi lançada em 26 de setembro de 2016, mas ela só passou a estar disponível para público em geral no dia 12 de outubro de 2016. E ela ganhou todas as atualizações e melhoras da sua antecessora, que é o Windows Server 2012, para sistema operacional pronto para nuvem e apresentar tecnologias para facilitar a transição para a nuvem do Windows Azure. Ela é disponível em 3 edições, que é a Data Center, a Standard e a Essential. A Data Center ela é desenvolvida para atender uma alta demanda de virtualização em solução de nuvem privada e híbrida. A Standard ela atende ambientes menores e com pouca necessidade de virtualização ou até mesmo nenhuma. E a versão Standard ela é ideal para pequenas empresas e conta com muitas facilidades no gerenciamento e um custo acessível. O Windows Server 2016 ele é um sistema capaz de oferecer todos os pré-requisitos de eficiência, inovação e segurança. Ele é totalmente integrado com a nuvem e possui tecnologias que facilitam essa transição. Ele é muito mais seguro e ele foi projetado para resistir a violações e ataques. Com os novos recursos e suas camadas de segurança em relação ao seu antecessor, o sistema ele consegue detectar e ajuda a identificar atividades suspeitas, mesmo que alguém encontre uma maneira de invadir. O Windows Server 2019 ele foi lançado no dia 2 de outubro de 2018 e ele é o sucessor do Windows Server 2016. O Windows Server 2019 ele ganhou todas as atualizações e melhoramentos do Windows Server 2016 para ser ainda mais um sistema operacional pronto para a nuvem. Ele apresenta tecnologias para facilitar a transição para a nuvem do Windows Azure, assim como seu antecessor, mas agora com novas tecnologias. Ele conta com proteção avançada com o ATP, que é o Windows Defender ATP, que é um conjunto de recursos de prevenções contra invasões. Isso significa que ele é mais seguro ainda do que seu antecessor. O Windows Server 2019 ele veio com uma nova tecnologia para facilitar a migração de servidores para a versão mais recente do Windows Server. De um modo geral, houve uma melhoria no desempenho de rede para cargas de trabalho virtual, de uma forma que não é mais necessário ajustar ou fazer um provisionamento excessivo do seu host. E tudo isso reduz custos de manutenção e de operação e aumenta a densidade disponível nos hosts. Agora nós vamos falar um pouco sobre os serviços. Estou começando pelo Windows Azure. A Microsoft ela tinha uma linha de ofertas de nuvem, só que eram plataformas limitadas destinadas aos usuários finais de pequenas empresas, como o Live e o Online Service. Então, no fim de 2008, a Microsoft ela lançou o Windows Azure, que é uma plataforma bem mais abrangente e robusta. O Windows Azure ele é composto por 4 diferentes recursos, que eu vou falar brevemente sobre cada um, que é o Compute, tem a capacidade de processamento da plataforma, o Storage, que são os tipos de armazenamento de dados, a Fabric Controller, que é o pool de máquinas do ambiente Azure, o CDN, que é o Content Delivery Network, que é a capacidade do Azure de distribuir os conteúdos mais acessados em pontos de distribuição, e o Virtual Network, que são os recursos de conectividade entre rede IP. O Azure ele é o sistema operacional que fornece os serviços necessários de hospedagem para a computação em nuvem. Esses componentes da imagem são basicamente o que formam a nuvem oferecida pela Microsoft. Então, a infraestrutura de serviços ela é fornecida pelo App Fabric, que ele realiza as tarefas de monitoria da nuvem e gerencia os recursos do data center, monitora, controla os usuários. Já o Marketplace, ele realiza a venda de dados na nuvem.
Ele é um mercado de dados disponível para usuários finais, de desenvolvedores compartilhar, vender, comprar qualquer tipo de dado. E, por último, o SQL Azure, que é um banco de dados relacional, hospedado na nuvem e com a arquitetura do SQL Server. O Firewall do Azure ele é um serviço de segurança de rede, gerenciado e baseado em nuvem, e ele protege os recursos de rede virtual do Azure. Ele é um serviço totalmente com estado de alta disponibilidade interna e escalabilidade de nuvem restrita. O Firewall do Azure Premium versão prévia, ele é um firewall de última geração, com funcionalidades necessárias para ambientes altamente sensíveis e regulamentados. Agora eu vou falar sobre o Active Director, que é uma ferramenta utilizada para o gerenciamento de usuários de rede, denominada de serviços de diretório. Um diretório nada mais é do que um banco de dados e eles contêm as informações dos usuários de uma organização, como nome, login, senha, cargo, perfil e outras coisas. Na perspectiva do usuário, o Active Director ele funciona para que eles possam acessar os recursos disponíveis na rede. Para isso, basta que eles efetuem um login uma única vez, que é normalmente quando se inicia o sistema operacional. Já na perspectiva técnica, o Active Director ele funciona como uma base de dados, que desempenha uma função específica dentro de uma rede de computadores que utiliza server, o gerenciamento de usuário de redes. Alguns exemplos de informações que normalmente são armazenadas são dados de contato dos usuários, informações de fila de impressoras e dados específicos de configuração do desktop ou da rede. O Active Director Data Store, que é o banco de dados do Active Director, ele contém todas as informações do diretório, como informações dos usuários, computadores, grupos e outros objetos que os usuários podem acessar. Então, ele permite um gerenciamento de acesso total e controlado. Então, os diretórios eles são utilizados para gerenciar pacotes de software, arquivos e contas de usuários finais dentro da organização. E como a gente pode ver nessa imagem, o Active Director ele utiliza o conceito de árvore e floresta, que não é necessário visitar os desktops individualmente. Então, como nós podemos ver na imagem, o servidor ele tem acesso a tudo ao mesmo momento, computadores, usuários, grupos, pastas compartilhadas, impressoras, como outras coisas dentro de uma empresa. Então, esse é o conceito de árvore e floresta do Active Director. Boa noite. Agora vamos falar sobre o ISA Server. O Microsoft ISA Server é uma solução de segurança de borda que inclui firewall de múltiplas camadas, web proxy e VPN, garantindo segurança contra ameaças oriundas da internet e facilidade de gerenciamento através de sua integração com o Windows Server. Atualmente, o ISA Server 2006 é a última versão lançada pela Microsoft, embora a partir de fevereiro de 2007 a Microsoft liberou uma edição especial do ISA Server chamada Intelligent Application Gateway. Uma das funções principais do ISA Server é permitir a conexão entre redes de origem e de destino ao mesmo tempo, em que protege as redes contra acesso mal intencionado. Para facilitar a conectividade, utilizamos o ISA Server para criar as diretivas de acesso que permitem que os clientes da rede de origem acessem computadores específicos na rede de destino. As diretivas de acesso determinam como os clientes acessarão outras redes. ISA Server Firewall são computadores nos quais o aplicativo Firewall Cliente está instalado e habilitado. Quando um computador com ele instalado solicita o acesso a um recurso na internet, a solicitação é redirecionada ao servidor de Firewall no servidor ISA
O serviço de firewall faz a autentificação e autorização ou não o acesso solicitado pelo computador, baseado nas regras do firewall e nos filtros de aplicativos, provendo maior nível de segurança. Windows Defender. O Microsoft Defender é um software que remove malwares, trojans, spyware e adware instalados no computador. Também monitoriza o computador para evitar que esses softwares perigosos modifiquem configurações tanto do navegador como do sistema operacional. O Windows Defender foi projetado para que o utilizador remova um spyware ou um software potencialmente indesejado de forma simples. O programa é composto por opções de verificação, opções de registros e também as ações automáticas do Windows Defender. Firewall do Windows Defender. O Windows Defender Firewall ajuda a proteger seu dispositivo, filtrando todo e qualquer tráfego de rede permitido para entrar ou sair do seu dispositivo. Ele não é uma solução de segurança completa. Mesmo assim, ele consegue eficientemente e, se bem configurado, reduzir as chances de um ataque de rede que seja bem sucedido. O firewall do Windows Defender vem integrado ao Windows. OneDrive é a solução para armazenamento de arquivos em nuvem da Microsoft. O usuário pode salvar e acessar seus documentos, fotos, músicas e vídeos a qualquer hora e em qualquer lugar com a conexão à internet, dispensando o uso de pendrives e HDs externos. O plano pago empresarial é o mais completo, suportando arquivos em modelagem e impressão 3D. De forma resumida, o OneDrive é um serviço que possibilita o usuário armazenar diversos arquivos e ter o acesso a eles remotamente, sem o uso de um HD ou pendrive, possibilitando assim seu acesso em qualquer lugar e a qualquer momento, somente tendo acesso à internet, sem necessitar de nenhuma mídia física. O Microsoft SQL Server é um sistema gerenciador de banco de dados relacional, SGBD. Sua principal função é a de armazenar e recuperar dados solicitados por outras aplicações de software, seja aquelas no mesmo computador ou aqueles em execução em outros computadores, através de sua rede, incluindo a internet. Há pelo menos uma dúzia de diferentes edições da Microsoft SQL Server, destinada a públicos diferentes e para diferentes cargas de trabalho, atendimento desde o mais simples negócio até o mais complexo cenário, que lidam com grandes volumes de dados. Conclusão: o Windows Server possui todos os requisitos para um ótimo funcionamento na área de servidores. E o Windows apresenta softwares, serviços e produtos para segurança, nuvem, backup, banco de dados, virtualização, entre outras coisas, para o melhor funcionamento na área de servidores. Sistemas operacionais do Windows para servidores são sistemas operacionais robustos que gerenciam de forma adequada grande carga de trabalho, a fim de que todo esse processamento possa ser utilizado da melhor forma possível, garantindo assim a integridade e a segurança das informações. Essas são as nossas referências. E assim finalizamos a nossa apresentação. Muito obrigado.